Olá, bem-vindos à edição especial da Editora Maclet. Hoje vamos falar sobre o livro Ensaio sobre a Cegueira, do autor José Saramago, que foi feito pela Companhia das Letras. A primeira edição foi feita em 1995 e a segunda, que é essa aqui, em 2017. É a da capa amarela e com a caligrafia do Chico Buarque. Nascido em uma família de camponeses sem terras em Azinhaga, uma pequena cidadezinha próxima a Lisboa, em Portugal, José de Souza teria sido seu nome se a família de seu pai não fosse conhecida por outro, Saramago. Ele nasceu no dia 16 de novembro de 1922 e ficou conhecido como contista, poeta, teatrólogo e romantista. Seu livro Ensaio sobre a Cegueira foi adaptado ao cinema em 2008 pelo brasileiro Fernando Meirelles e ele revela a responsabilidade de ter os olhos quando os outros os perderam, utilizando a metáfora em relação à cegueira. Aos 84 anos, Saramago faleceu em 16 de novembro de 2010. Mas isso não importa, porque ele continua e sempre foi imortal dentro de cada um de nós pelas suas obras maravilhosas. O Saramago, ele consegue retratar a história de uma maneira muito ampla, diferente e louca. Porque o que acontece? Ele pega um cara de aproximadamente 38 anos e põe ele no farol, no trânsito, que é uma coisa que acontece bem corriqueiramente. E aí, ele fala que ele descreve que ele está parado no trânsito. E aí ele olha e o farol não abre e tudo começa a ficar embaçado, branco. Isso é muito específico da história. É uma cegueira branca, é descrita como um ar de leite. Não é uma deficiência visual, como a gente ouve relatos de pessoas com deficiências visuais, de quando nasce ou quando perde a visão depois de um tempo. Mas é uma cegueira branca, isso é muito específico. Aí as pessoas começam a buzinar, xingar ele. E aí vem um cara que decide levar ele pra casa. Só que o cara acaba roubando o carro dele, isso vai dar uma treta no final e depois Aí ele fala pra mulher dele e ela leva ele num oftalmologista. Chegando lá, o cara pede um monte de exame pra ele, porque não é nada muito comum, nada tinha acontecido desse tipo. E aí ele volta pra casa depois que o médico ia analisar. Só que ele descobre que o médico também ficou cego. Então, o governo começa a ficar sabendo desses casos, porque isso começa a se espalhar rapidamente, porque a cegueira ela passa de proximidade com as pessoas que estão perto. E as pessoas vão pra um manicômio abandonado, que se torna um local de isolamento dessas pessoas que estão cegas. Só que tem um porém, que a única pessoa que não fica cega é a mulher do médico. Ela é a única que ainda consegue ver, só que ele esconde isso de todos, menos o seu marido. Eles começam a viver situações complicadíssimas lá dentro do manicômio, porque é como se fosse uma mini sociedade. Porque os militares vinham, traziam comida, remédios pra eles. Só que nunca eram o suficiente, porque eram muitas pessoas. Cada vez ia chegando mais e mais, então eles começaram a fazer brigas dentro da mini sociedade. Então, eles começaram a agir mais pelo instinto do que pela razão mesmo. Gente, tem alguma coisa errada. Eu não tô enxergando. Continua, tá no ar. Põe o óculos. Disfarça. Então, eles começam a agir mais pelo instinto do que pela razão. E tem uma hora que eles até saem do manicômio, só que não tá nada certo, porque eles começam a viver como nômades, porque eles começam a migrar de casa por casa procurando por alimentos. E eles tentam achar comida porque são necessidades básicas, mas não tem governo, não tem instituições, não tem nada pra ajudar eles, porque todo mundo foi atacado por essa epidemia. E retrata conceitos muito atuais na nossa sociedade, dentro dessa sociedade alternativa. Por isso que o livro é tão atual e que ele consegue retratar um livro em 95 e ele consegue ser atual até mesmo agora em 2018. Próxima gravação, take 19. Ai, desculpa. Gente, acho que eu não tô enxergando. Põe o óculos também. José Saramago usou muita temporalidade na sua escrita, o que significa que suas histórias podem ser encaixadas em qualquer contexto histórico. Sobre o livro Ensaio sobre a Cegueira, ela foi escrita no ano 1995, com o autor aos 73 anos de idade. E nessa época foi quando ocorreu o desenvolvimento tecnológico, durante a segunda Revolução Industrial. E não foi só isso que aconteceu. Com a ascensão do capitalismo, um ponto muito importante e criticado pelo autor
Eles vivem a sua história com a sociedade em destaque sobre esse contexto. Estamos a destruir o planeta, e o egoísmo de cada geração não se preocupa em perguntar como é que vão viver e os que virão depois. A única coisa que importa é o triunfo do agora. É a isto que eu chamo de cegueira da razão. A gente pode perceber que a mensagem passada pelo autor pode ser ramificada em várias partes. Por quê? Primeiro, a gente tem o conflito de ideologias dentro do próprio manicômio, porque as pessoas tentam viver harmonicamente mesmo com aquela difícil situação, porque são pessoas que estavam acostumadas uma vida inteira a viver observando tudo e agora ninguém conseguia nada. Além disso, a gente pode ver que as autoridades são que mandam lá dentro, porque os policiais são os que encarregam de levar comida, levar remédio, levar tudo o que eles necessitam. E muitas vezes eles não fazem isso com a maior boa vontade, porque muitas vezes a comida faltava, muitas vezes eles não tinham higiene, na verdade a higiene que eles tinham lá dentro era muito pouca, e que o governo colocou eles lá dentro, então eles não eram mais livres, eles eram como se fossem presos sem culpa, porque a epidemia não ataca a quem não é seletiva. Ela é aleatória. Então, a gente também tem o exemplo da manifestação dos direitos, porque eles fazem algumas reivindicações lá dentro, como fazendo... Eles começam a protestar e até chegar próximos dos policiais. Mas eles, com medo, começam a atirar nos cegos. Isso mostra mais um conflito que a gente apresenta na nossa sociedade, que é que o medo nos cega. Nesse conflito, a gente via que os policiais, cegos de medo, atiravam nos cegos. Então, os verdadeiros cegos são aqueles que podiam enxergar, e não aqueles que eram realmente cegos. A gente também pode ver a questão do machismo quando o outro grupo entra lá no manicômio, porque eles começam a monopolizar toda a comida, toda a pouca higiene que eles tinham, e também as mulheres. Por isso que é uma crítica do Saramago também. E também pelo fato da mulher do médico ser chamada de mulher do médico e não como algo que ela fizesse. Por exemplo, ela não era apenas a mulher do médico, ela tinha sua própria vida, mas ela tinha que ser chamada como a mulher do médico. Isso mostra que o poder dela, porque ela é a única que enxerga e por isso ela consegue matar o chefe daqueles que estavam monopolizando as comidas e tudo do grupo dos armados. Então, a gente fica com uma questão que é... Porque todos aqueles dependiam da mulher, porque ela era a única que enxergava. Então, o que será que aconteceria no livro se ela também estivesse cega? Isso é uma dúvida que o Saramago deixa pra gente, porque a gente consegue chegar a uma reflexão por isso. E também a gente pode perceber o quão próximo dos animais estamos, que apenas sem uma visão, sem um único sentido, a gente pode se tornar mais perto dos animais por falta dos nossos luxos, da higiene e assim perdendo a humanidade. Eu gostei do livro porque eu achei bem criativo. Eu gostei do livro porque eu já li outras obras dele e admiro muito. Eu gostei do livro porque ele oculta o nome dos personagens no livro e faz com que a gente fique curioso. Eu gostei do livro por causa da mensagem que tá atrás. Eu gostei do livro porque eu achei a crítica inteligente. Fim! A gente pode colocar making off. Pode ser aqui já. Já não vou caindo, antes de ficar cego. Vai ser uma cadeira, né? Só uma cadeira. Aí a gente viu que eu abusar dele pra ficar com isso. Olha já chegando. Oi, bem-vindos à edição especial da Editora Maclet. Hoje vamos falar sobre o livro Ensaio sobre a Cegueira, do autor José Saramago. Tá bom. Calma, não veio 3 ainda. Editora literária. Desculpa. Peraí, deixa eu pensar. Saramago retrata a história de um jeito muito, louco e peculiar. Porque... Não pode falar tipo. Eu falei, tipo... É só pra não te interromper depois. Tipo, No começo. Aí dá pra você fazer. Tá, então não fala, tipo... Ai, meu Deus. José Saramago... Não, mas calma. Mexe os dedos Eu não assim. sei fazer isso. Cada parte do manicômio, onde os cegos são isolados. Gente, tem alguma coisa errada. Gente, meus olhos. Tá tudo claro. Alguém me ajuda. É como um mar de leite.